Disponíveis ali, teremos Thiago Maia e Diego Ribas. E aí, ali na frente, a gente vai ter, provavelmente, Everton Ribeiro, pelo lado direito. A produção vai colocar aí na tela. O Lázaro, pelo lado esquerdo, porque existe uma dúvida de que a Arrascaeta poderia ser poupado amanhã, justamente preservado para quarta-feira. Tá? Gabriel Barbosa, depois a produção vai colocar. E não sei se faltou alguém, agora me ajudem aí, porque agora, sinceramente, eu me perdi aqui na contagem. E tá fora? Não. Dos titulares que estão ali. Tá? Então, seria, vamos lá, do meio de novo para frente. Thiago Maia e Diego Ribas, que são os disponíveis, né? Arão está com Covid. João Gomes suspenso. E o Andrés, o contrato acabou. Então, seriam 5 jogadores para 2 vagas. Teremos só 2 para 2 vagas. Então, não acredito que seja diferente. Para mim, será o Thiago Maia e o Diego Ribas. E aí, Everton Ribeiro, do lado direito. O Lázaro, caso o Arrascaeta não atue pelo lado esquerdo, né, ali na famosa zona 14. Gabriel, e aí vai faltar uma vaga ali no meio. Né? Esse jogador ali centralizado pode ser o Vitinho. Tá? Podemos ter o Vitinho. Ou podemos ter o Pedro junto com o Gabriel. Aí tem que saber como é que vai ser a escalação do Dorival, que também se torna reforço. Né? Ele que não esteve no banco contra o Tolima, volta a comandar a equipe do Flamengo ali na beira do campo. Eu acredito num bom resultado do Flamengo. Acho que nunca é fácil jogar na Vila Belmiro, a gente sabe disso. O Santos costuma ser forte dentro de casa. Mas, nos últimos tempos, o Flamengo tem tido bons resultados por lá. Ano passado, se não me engano, 4-0 para o Flamengo, né? Um gol, inclusive, na estreia do Andrés. Né? Um gol do Andrés, né, Túlio? Enfim, essa provável escalação do Flamengo para amanhã. Bom, tá aí. Nazário, quero te ouvir agora, antes de voltar aqui para o nosso querido chat. O que você achou dessa provável escalação e também dessa opção pelo Diego? Apesar de que, né, como bem passou o Bruno, o Dorival não tem muitas opções também para poder compor esse setor do Flamengo. Então, provavelmente deve ser mesmo aí Thiago Maia e Diego Ribas, né? Voltando a atuar por ali, onde ele, talvez ali até o início, né, de 2021, tenha até jogado bem naquele setor. Mas nós queremos te ouvir. Algumas coisas só acontece ao Flamengo, né, cara? Eu estava ouvindo agora o Bruno falar e realmente eu não sei o que aconteceu com o Léo Pereira. Não que eu esteja reclamando, mas de todo o tempo que o Léo Pereira está no Flamengo, e não é pouco tempo, essa é a primeira vez que a gente assiste o Léo Pereira jogando como a gente aguardava, né? A nossa expectativa, assim que ele foi contratado, era de que ele jogasse sempre com esse padrão de qualidade, com essa segurança, né? É bem verdade que ele não é um exímio passador, né? Não é muito de sair ali de trás ajudando na criação de jogada, mas ele foi uma peça fundamental no jogo do Tolima. O outro lado da defesa foi o Davi Luiz, que até agora eu estou sem entender o lance que a bola veio da direita e ele se abaixou. Eu nunca vi isso na minha vida, ainda mais um zagueiro de nível de seleção brasileira. E aí, de repente, eu me deparei com a cena dele se abaixando e a bola passou dentro da pequena área. Não entendi aquele movimento dele, mas enfim, ele fez uma partida muito fraca, né? Aliás, o Davi Luiz ainda não disse ao que veio ao Flamengo, né? Nas laterais, eu acredito que o Dorival vai de Rodinei na direita e o garoto Ayrton Lucas, o menino, ele está numa crescente, tem muita bola para jogar, gosto muito do estilo dele, ele é um lateral respeitador e destemido ao mesmo tempo. Ele respeita o adversário, mas não tem medo de marcar. Então, e não tem medo de apoiar o ataque. Então, eu acho que os dois. O nosso maior problema no meio aí, o Thiago Maia, por exemplo, no jogo do Tolima, errou muito e me deixou preocupado. Errou, mas assim, passes absurdos e a gente quase tomou um gol por conta de uma bola que ele deu para trás. Eu não entendi o movimento dele também, todo torto.
O Diego não tem perna para jogar os 90 minutos, e o que me deixa mais apreensivo é que no meio-campo é onde a gente está mais carente, né? O nosso meio-campo, tanto para combater quanto para criar. E o Vitinho, né? A gente não sabe se o Vitinho vai jogar centralizado. Se jogar, o Vitinho é aquele detalhe, né, cara? Ele joga uma partida boa e 8 ele não aparece para jogar, tá desligado, tá em 50 volts e o jogo tá em 220. O Lázaro seria uma grande opção pelo lado esquerdo. Do lado direito, a gente não sabe. A opção aí é o quê? Eu não estou enxergando direito. É o Everton Ribeiro, né? Que não está apresentando um futebol que a gente está acostumado, né, cara? O Everton Ribeiro, a gente sabe que o futebol é de fases, né? Então tem aquela fase que o cara vai, joga, arrebenta, coisa e tal. Ele mesmo foi escolhido 2 vezes o melhor do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem aquele toque de gênio, tem aquele toque que deixa alguém na cara do gol, mas ele, desde que foi para a seleção brasileira, eu acho que ele ficou lá na Granja Comari, né? O Everton Ribeiro parece que ele se bloqueou, se congelou, não sei qual o adjetivo melhor para usar. O fato é que o Everton Ribeiro está igual um vagalume. Às vezes ele acende, às vezes ele apaga, e efetivamente a gente não está conseguindo ter uma constância com ele. E na frente o Gabigol. O Gabigol que tem sido contestado, que é um cara que realmente precisa de mais foco, precisa de levar um pouquinho mais a sério. Eu acho ele um jogador fora de série, é um cara que tem um faro de gol incrível, mas que quando ele também é forçado a sair da área, porque o meio e os meias, né, os volantes e os meias não estão conseguindo criar, não estão conseguindo fazer com que essa bola chegue em condições para ele, e ele precisa, mais uma vez a gente fala, ele precisa de um cara que seja referência dentro da área, que esteja fazendo a movimentação. Comumente ele dá aquele tapa para dentro e cruza na diagonal, às vezes pegando o Arrascaeta, às vezes pegando o Bruno Henrique, às vezes pegando quem está chegando ali no facão pelo lado esquerdo. Então, quando ele não tem essa referência na área, jogando sozinho, fica muito complicado, sai muito, se movimenta, mas aí o futebol dele acaba não aparecendo por esse motivo e porque também eu acho que está faltando um pouquinho de foco. Eu acho que o que Flamengo precisa nesse momento é de alguém que chegue, sente com a rapaziada e fale, olha só, acabou a brincadeira, agora a gente precisa levar a sério, a gente precisa balizar o nosso time, porque o título está ali. Não é nem tão difícil chegar, mas a gente precisa de doação, a gente precisa de concentração, a gente precisa de foco, a gente precisa de seriedade. Então, acho que já bastou, chega do momento oba-oba, o Flamengo precisa se concentrar e realinhar o seu rumo para que a gente possa chegar onde a gente quer, né? Isso aí, né? E opinando rapidamente, né? Acho que talvez uma das poucas alterações que eu faria seria ali a dupla de zaga. Eu colocaria Pablo e manteria o Léo Pereira, né? Léo Pereira foi muito bem na última partida, e também não é justo aquilo que eu sempre, como eu estava falando com relação ao Hugo, né? Quando o Dorival preteriu para colocar o Diego Alves, o Hugo passou por um momento complicado, foi mantido pelo Paulo Souza, e a gente deve até lembrar que por muito tempo o Hugo acabou sendo o teste de ferro, né? As críticas todas direcionadas a ele, e o Paulo Souza sendo poupado dessas críticas. Quando ele começou, né, a crescer a partir daquele Fla-Flu, que ele fez uma partida estupenda, aí depois teve a saída do Paulo Souza e tal, o Dorival colocou o Diego Alves. Então, pensando nisso, eu manteria ali o Léo Pereira, né, já que o Rodrigo Caio não pode, e colocaria o Pablo, né? Não entraria com o Davi Luiz. Mas acho que de resto o Dorival não tem, né, muito para onde correr. O lado direito também, mesma coisa. O Rodinei, como bem colocou também o Bruno, vem num momento melhor do que o Mateuzinho, né? E aí é aquela coisa de não comparar entre um e o outro, mas é olhar o momento. O momento do Mateuzinho, né, estava muito abaixo, o Mateuzinho estava deixando muito a desejar, o Rodinei está no momento melhor. Túlio, em pleno 2022, como bem colocou o Bruno, o Rodinei ser opção no Flamengo, o erro está onde? O erro está em quem planeja, em quem não vende, em quem, né, não busca uma reposição
no mercado, porque se a gente for lembrar, em 2020, logo quando o Rafinha saiu, a direção achou o Isla, né? Rápido, não demorou tanto. Então, não vejo por que a gente ouve, né? A gente vai falar também aqui de outras posições, né? Em valores exorbitantes que o Flamengo pensa em investir, né? Chegou a aventar investir 10 milhões de euros no Andrés, que também é um assunto da nossa pauta. Por que não investe uma parte dessa grana num bom lateral direito? Né? Eu acho que o Flamengo poderia fazer isso. Então, o erro não está em somente do Rodinei ser uma opção para o treinador de ocasião do Flamengo, né? O erro está em quem mantém ele ali, pô. Em quem tá ele ali. Quantas propostas a gente já escutou? Ah, São Paulo, Fluminense, Grêmio, vários clubes sondaram o Rodinei desde quando ele retornou. O Inter, inclusive, queria mantê-lo depois do empréstimo. O Flamengo é que vem pedindo, talvez, valores que o mercado, né? A gente está falando, o Inter não quis, Grêmio não quis pagar, São Paulo não quis pagar, Fluminense não quis pagar. O mercado tá falando que o Rodinei não vale o quanto o Flamengo tá pedindo, pô. Pô, então assim, aonde está o erro aí? Tipo, onde está o óleo, né?